Muito bem, muito bem. Mais uma vez, uma graça de podcast. Sexta temporada. E hoje estamos aqui com os nossos ilustríssimos amigos, queridos Charles e Salma. Esses amigos que estão na Bahia. Eles vão falar deles, vão falar da terra, da Bahia de Todos os Santos, que eles não estão em Salvador, mas estão na Bahia, né? Onde Abdul-Wahab mencionou. Coisa maravilhosa. Antes de tudo, Charles e Salmo, nós gostaríamos, em nome da equipe de Uma Graça de Podcast, agradecer muito o aceite de vocês a participar desse nosso programa. Como eu disse, já estamos na sexta temporada. Cada temporada são 10 episódios. O episódio, às vezes, é com um casal, como é o caso de hoje. Às vezes é só com um indivíduo. Às vezes a esposa quer falar, o marido não. Às vezes o marido quer e a esposa não. E assim a gente vai gravando a história de vocês, as experiências que vocês têm passado no serviço à humanidade, nesse campo do pioneirismo, né? E queríamos também lembrar os amigos, nossos espectadores, que também são ouvintes, que alguns não assistem, viu, Charles? Viu, Salmo? Alguns só ouvem. Bota no carro lá e deixa tocando, nos ouvindo enquanto estão dirigindo. Tem que dirigir com cuidado, mas pode nos ouvir, né? Então esses amigos precisam, por favor, ajudar a compartilhar esses episódios, convidar outros amigos a se inscreverem no canal. A inscrição do canal é muito importante, porque nossa meta dessa temporada é de 1.000 inscritos. Nós já estamos chegando perto dos 500. Então, nós precisamos. Por quê? Porque o YouTube começa a reconhecer que esse programa é um programa de qualidade. Tem mais de 1.000 pessoas inscritas. E não tem nada que tem 1.000 pessoas inscritas que seja porcaria. Então, fala, pô, esse programa é bom. E começa a divulgar. E, às vezes, a gente está fazendo uma pesquisa no YouTube e aparece lá um episódio desses episódios que nós já gravamos. Então, significa que o YouTube já está começando a reconhecer que é um programa de qualidade. E, indiretamente ou diretamente, nós estamos contribuindo para divulgar os ensinamentos de Bahá'u'lláh. E eu acho da maneira mais honrosa possível, que é através da experiência. Vocês não vão falar de pioneirismo, da importância do pioneirismo. Vocês são pioneiros. Então, realmente é um exemplo, né? E esse exemplo começa a ser divulgado. Bom, essa introdução minha está longa demais também, hein? Então, como nós todos já sabemos, os nossos convidados também, nós aqui nesse Uma Graça de Podcast, nós não apresentamos os convidados. Os convidados é que se apresentam. Então, por favor, Charles e Salma, fiquem à vontade para dizer quem são vocês. E um já olhou para o outro e já viu, são primeiras damas, né? Muito obrigado. Bom dia, Laupa. Eu sou Salma Morabi Howard. Eu sou professora. Eu espero que todo mundo entende meu português, porque eu trabalho no bubble. De tudo ao redor de mim fica em inglês no trabalho. Mas eu estou muito feliz que 21 anos, quase 22 anos atrás, fizemos esse passo para chegar aqui no Brasil como pioneiros. Eu sou a filha única, eu nasci na África, em uma família pioneira, nos Camarões. Então, a Bahia é outro pedaço. É parecido, muito parecido como a África. Então, eu me sinto muito em casa aqui. Eu vou falar durante esse episódio sobre a minha experiência, mas é só isso realmente que eu vou começar. Muito bem, muito obrigado. E o nome do papai e da mamãe, como é que era o nome deles? Eles eram pioneiros na África, né? Sim. Meu pai é Jawad Morabi e minha mãe é Janet Morabi também. Então, ela é inglesa e meu pai é de Jerusalém, Palestina.
Ah, muito bem. E eles se encontraram numa conferência no sul da França e foram primeiro para Marrocos. Se casaram lá, depois foram para a África Equatorial, onde eu nasci. Sim, muito bem. Vamos saber mais depois da Salma, né? Sim. Então, meu nome é Charles Richard Ellsworth Howard. Esse nome longo foi dado para mim dos meus pais, que eram americanos. Edward James Howard era meu pai e Jane Howard, era minha mãe. E eles, como os pais da Selma, vieram para o Brasil como pioneiros em 1959 e ajudaram a formar a primeira Assembleia Espiritual de Curitiba. E daí eles ficaram no Brasil uns 15 anos, acabaram voltando para os Estados Unidos. Minha mãe estava muito doente na época, então eles acabaram voltando depois de 15 anos. E eu, como criança de 10 anos na época, eu não tinha opção além de voltar com eles, mas daí, alguns 28 anos depois, quando eu já estava casado com Selma, nós decidimos ir como pioneiros para uma parte do mundo e a gente estava pensando em ir para a África. A gente fez pesquisas em vários países da África, mas sendo que eu ainda lembrava um pouquinho do meu português, a gente também fez uma pesquisa aqui no Brasil e eu vim numa viagem onde eu fui para umas 10 cidades pesquisando e a gente se encantou de novo com o Brasil e acabamos vindo para o Brasil esses quase 22 anos atrás. Mas isso é um pouquinho da história, um pouquinho sobre a minha pessoa. Eu sou formado como engenheiro mecânico, mas eu também tenho um mestrado na área de educação, então o trabalho que eu faço hoje em dia é muito mais voltado à educação de pessoas do que engenharia. Eu trabalho o desenvolvimento organizacional dentro de empresas, outras instituições, capacitando pessoas, principalmente nas áreas de liderança. Você quer engenharia mais complexa do que essa? Essa é a engenharia mais complexa. Eu aprendi isso com os 36 anos, mas eu acho que a gente pode entrar em qualquer detalhe sobre isso, mas eu acho que o que eu tenho mais orgulho de na minha vida é estar casada com essa bela mulher, linda mulher, e ter co-criado 3 filhos maravilhosos. A gente tem uma filha, Jasmine, que é uma cantora. Muitas pessoas acabam conhecendo a gente através dela, porque ela é o destaque nesse momento. Você sabe, deixa eu te interromper, porque esse nosso podcast é isso aí, é uma conversa e um interrompe o outro. Você desculpa, mas é porque se não fala na hora, vocês também podem me interromper, viu? Porque eu falo pra caramba. Mas na hora, se não interromper, não tem sentido depois, né? Você falou que vocês são mais, às vezes, conhecidos por causa dela, da Jasmine, né? E eu digo que, no passado, quando os nossos filhos são crianças, eles começam a falar, quem é aquele menino? Quem é aquela menina? É filha do Charles, filho da Salma. É Salma ou Selma? Salma, né? Salma, com A, Quem é? Filho da Salma, filho do Charles. Mas depois, quando eles vão crescendo, criando personalidade, aí a gente começa a ficar velho. Aí, quem é aquele rapaz ali? Aquele ali é o pai da Jasmine, né? Você não é mais... ela não é mais a sua filha, sei que é o pai dela, né? Quer dizer, é isso Padinha, mesmo. Isso já aconteceu. Nós somos conhecidos como os pais de Jasmine, Justice e Juliette. Então, isso já aconteceu. São 2 meninas e um menino, né? Sim. E hoje, inclusive, é o aniversário do Justice. Oh, então, que beleza! Jasmine
tá com 30 anos, Justice está fazendo 27 hoje e Juliette tem 16. Então a gente tá bem na vida com 2 ainda em casa. Juliette, 16, tudo bem, mas Jasmine está com quanto? 30. E Just? 27. Solteiros? Sim, ainda. Olha, então, atenção todos nos ouvindo aí, 2 solteiros aí no pedaço. Muito bem, Charles, continuando, desculpa a interrupção. Não, eu acho que eu estava quase no finalzinho. O meu orgulho da vida é ter reconhecido a beleza dessa mulher internamente e externamente, me juntado a ela, porque em 36 anos de casado, nós temos vivido uma vida muito, muito rica, com altos e baixos, avanços e retrocessos, momentos difíceis, tudo isso, mas essa jornada tem sido fantástica e eu me inscrevi para pelo menos 35 mais anos nessa terra e daí nos mundos do além também. Muito bem, muito bem. Acho que isso é muito importante, essa sua declaração de amor, que eu tenho certeza que é recíproco, mas os amigos que estão nos ouvindo e que ainda não tiveram esse privilégio, porque eu acho que é um privilégio sermos casados, né? Eu também sou casado já há 43 anos e Verônica é um presente de Deus para mim, não merecido. Eu realmente tenho tive esse privilégio, tenho esse privilégio, que ela ainda é viva, e é uma alegria muito grande. Tudo isso que você falou, eu acho que é um retrato de todos os casais. A gente anda para frente, anda para trás, vai e volta, e tudo nas mãos de Deus e confiando que tudo vai no final dar certo, né? Tem uns que falam que se não deu certo é porque não chegou no final, né? Então, é isso mesmo. Agora, uma dica para os jovens solteiros, eu tenho essa receita, viu? Já vou aproveitar e dar essa receita para os jovens solteiros. Façam epístola de visitação a Abdul-Bahá. Por quê? O que a gente lê na história? Quando o Abdul-Bahá era vivo, quer dizer, vivo não, estava entre nós, vivo ele continua, né? Ele estava entre nós e tinha casais que tinham a oportunidade, o privilégio de estar na presença dele. E aí um virava para o outro e falava, vamos perguntar ao mestre o que ele acha do nosso processo de conhecimento aqui e tal. Se Abdul-Bahá olhasse para os dois e falava, olha, vocês serão muito felizes juntos. Pronto. Está aprovado o casamento, né, não? E aí eles pediam autorização dos pais e casavam e viviam felizes. Aí eu fiquei pensando uma noite, eu era solteiro, eu tinha 20 anos, 20 para 21. Falei, eu acho que eu não vou casar. Porque eu estava assim, eu tinha me oferecido, trancado matrícula na escola e me oferecido como instrutor a tempo integral. E nesse processo, nesse primeiro período, eu fiquei 5 anos. Falei, qual mãe que vai autorizar alguém casar comigo? O cara não trabalha, o cara é meio que missionário, só fica ensinando lá a religião. Não tem profissão, porque eu não tinha profissão ainda, era estudante. Eu fiquei preocupado, viu, Charles e Salmo, de não casar. E eu queria casar, eu queria ter uma família, eu queria ter filhos. E aí, numa noite, na ilha de Fernando de Noronha, que eu estava lá, eu tive o privilégio de ajudar a eleger a primeira Assembleia Local da ilha de Fernando de Noronha. Aí eu estava lá naquela noite, pensei nisso, né? Aí eu falei assim, mas a epístola de visitação a Abdul-Bahá fala, se a gente fizesse a epístola com sinceridade, é como se estivesse na presença do mestre. Eu vou fazer essa oração e vou pedir a ele uma namorada, uma esposa. E olha, tomei um banho naquela noite, pus um pijaminha limpo, fiz a oração e fui dormir, gente. E olha que eu sonhei com Abdul-Bahá. Eu sonhei que Abdul-Bahá estava naquela ilha e a ilha é dividida naquela época, a época de repressão militar, meados dos anos 70, então ela era administrada pelas Forças Armadas. Então metade da ilha era administrada pela aeronáutica e a outra metade pelo Exército. A metade do Exército era onde ficava a capital, era uma parte mais alta da ilha, chamava Vila dos Remédios.
Abdu'l-Bahá estava lá no alto e me chamava. E eu ia em direção a ele como se eu estivesse com ele todo dia, entendeu? Assim, tranquilo. Subia ali o morrinho, e aquele morro tinha uma valeta, porque aquela ilha foi no passado, a história é um pouquinho longa, mas vale a pena para os jovens, viu? Aquela ilha no passado foi uma prisão. Prisioneiros militares e outros prisioneiros perigosos eram mandados para a ilha, para a prisão da ilha de Fernando de Noronha. E quando morria alguém, eles jogavam o corpo, às vezes, dependendo da forma como a pessoa morreu, jogavam o corpo pelaquela valeta, aquela valeta despejava no mar, e os tubarões comiam ali o cara. Então, Abdu'l-Bahá estava ali perto, e me chamava. Eu fui até ele, ele falou um monte de coisa comigo, que eu não lembro, mas eu lembro dele ter dito que eu ficasse tranquilo, que a minha esposa já estava reservada por ele. Nossa Senhora da Aparecida do Norte, eu fiquei muito tranquilo, entendeu? Mas ele tinha uma espécie de moeda grande, mas parecia de chocolate. Ele partiu a moeda ao meio, me deu metade e falou: essa outra é ela, é a sua outra metade. Mas ele pegou essa metade dele e jogou naquela valeta. E aquela valeta ia dar no mar. Eu falei: mas mestre, como é que eu vou encontrar? Ele mandou eu ficar outra vez tranquilo, que já estava reservado. 4 anos depois, eu conheci Verônica em Manaus, que eu fui de pioneiro para Manaus, para o Amazonas, e lá eu conheci ela e casei, estou casado até hoje, e eu acho que é por toda a eternidade, porque ela é uma pessoa maravilhosa e me aguenta esses anos todos, e não é fácil. Então Padinha, desculpa, história maravilhosa. Sua história é linda, maravilhosa, e a gente não tem nada que compara com ela. Só que tem uma conexão que eu vi, é que a gente se encontrou no nosso serviço a Bahá'u'lláh também, porque a gente estava em ano de serviço. Então, só para você ter uma noção... Não, conta, por favor, conta. A minha história é só essa, é só aconselhar os meninos a fazer epístola de visitação com o coração puro e realmente desejando que a pessoa que Abdu'l-Bahá escolher seja uma pessoa como vocês, que realmente, como nós, que um não atrapalhe o crescimento espiritual do outro, muito pelo contrário, ajude. Mas conta a sua história. Não, eu acho que o que sai da sua história, mais do que nada para mim, é jovens ter essa confiança que Deus quer nada mais do que o melhor para eles, se a gente entender isso. Então, a nossa felicidade está quase assegurada. É só a gente ficar no caminho do serviço e Deus vai prover as oportunidades que a gente precisa para nosso desenvolvimento, nossa felicidade. Eu até lembro, com 21 anos, a Selma já tinha concluído os estudos dela e ela foi para a Terra Santa, e eu estava no meio dos meus estudos ainda, e eu acabei indo para a Terra Santa, e a gente se conheceu. Chegamos lá 3 dias separados um do outro, e estava no mesmo grupo de orientação. Então, passamos 1 ano juntos se conhecendo, e todos os jovens naquela época que iam dar 1 ano de serviço lá, saíam em grupos e faziam atividade em grupo. Então, a gente se conheceu meio em grupo, não era nada isolado, nada disso, mas eu ficava prestando atenção. Quando Selma falava, eu prestava atenção no que ela falava. Eu estou imaginando que ela deve ter feito algo parecido. Mas a gente acabou se conhecendo, dando serviço à fé. E eu lembro quando meu avião estava pousando em Tel Aviv, porque eu fui dar esse ano de serviço com motivos puros, pensando que eu estava servindo Bahá'u'lláh. Só que quando o avião estava pousando, eu tive a intuição que não era eu que estava servindo Bahá'u'lláh, mas era Bahá'u'lláh que estava me servindo, me dando aquela oportunidade de ser útil para a fé de Deus, porque a gente sabe que Deus não precisa de nenhum de nós. Verdade.
ele consegue o resultado sozinho. E quando a gente realmente tem uma oportunidade de ser útil para a fé de Deus, aquilo realmente é um presente para nós. Então eu tive aquela sensação, quando logo que o avião estava pousando mesmo, veio para mim, puxa, você pensou que você estava servindo Bahá'u'lláh, mas eu acho que é ele que está te servindo você. E desde aquele ano de serviço, quando eu penso na minha vida, ter conhecido a minha querida esposa, ter tido 3 filhos com ela e tudo o que aconteceu desde aquele momento, a minha dívida para Bahá'u'lláh fica aumentando, fica cada vez aumentando. Agora, uma coisa nós podemos aqui dizer e que estaremos completamente certos: são dívidas impagáveis. Nós nunca vamos conseguir pagar as dívidas que temos com Bahá'u'lláh. Mas e Salma, como é que foi isso, Salma? Eu queria falar um pouquinho sobre o começo dessa ideia e como a família estava. Nós nos casamos na África e, como Charles falou, fomos para os Estados Unidos, onde ele precisava terminar os estudos. Então, esperamos ele terminar antes de começar nossa família. E começamos, e tivemos 2 filhos nos Estados Unidos. Eles estavam bem pequenos. E isso é interessante para famílias com filhos pequenos que estão pensando possivelmente em pioneirismo. Estávamos pensando realmente que não estávamos confortáveis como a vida para eles devia se desenrolar nos Estados Unidos, porque estávamos pensando, todo mundo lá acha que os Estados Unidos é o primeiro lugar no mundo, e que todo mundo às vezes morre para chegar lá, porque tem muito refugiado, pessoas das Américas Latinas que chegam lá com muita dificuldade. Mas a gente estávamos olhando de nossa perspectiva de crianças de família pioneiros, vendo que o mundo não é assim. No resto do mundo é muito diferente. E queremos para nossos filhos entender o diferente. E sentir um pouquinho, não somente do pioneirismo, mas das diferenças no mundo. Então, é lá que Charles veio numa viagem de pesquisa para o Brasil, porque estávamos pensando na África. Eu estou com francês, ele com português, estávamos olhando os países francófonos e de língua portuguesa na África, mas foi muito difícil entrar sem uma empresa atrás de você e suga você para o interior. As portas fechando na África, vemos que, mas Charles é brasileiro, é possível que a imigração vai ficar melhor para a gente vendo para o Brasil, e ele veio, foi realmente uma guia de Bahá'u'lláh, porque ele foi convidado para uma conferência afrodescendente, e ele veio, mas quando ele foi para pegar o visto, no passaporte americano dele, na embaixada brasileira, eles falaram, mas você nasceu no Brasil, você é brasileiro. E desse ponto vimos que tudo abriu
para a gente realmente pensar com muita importância nessa guia para o Brasil. Ele veio, em seguinte, ele veio com a irmã e foi para 9 cidades para pesquisar possibilidade de trabalho, porque pioneiros primeiro precisam de se instalar financeiramente para poder sustentar a família. Então, ele foi para o sul do Brasil, para Amazonas, também para Bahia. E uma coisa que foi dito para ele na escolha é de realmente olhar para o lugar onde ele podia ver a família feliz. Então, é por isso que ele escolheu a Bahia. E realmente, eu não sabia nada da Bahia. Chegando no avião com 2 pequenos, foi a escolha dele. Eu tinha muita confiança nessa escolha. E também eu tinha um trabalho, porque ele achou o trabalho numa escola para mim. Eu fiz a entrevista, foi passado essa oportunidade, e eu me senti confiante. Tudo estava no lugar para chegar. E como isso que chegamos no Salvador, eu acho que como mãe, você está sempre preocupado quando você muda em qualquer lugar para seus filhos se adaptar naquele lugar. E não sabemos nada de português naquela época, então, mas tudo eu e Charles vimos e ficamos de olho nos filhos. Vemos que realmente tudo estava indo não com facilidade, porque tivemos dificuldades como estrangeiras. Nossos filhos ficaram um pouquinho fora das panelinhas, porque tem muitas panelinhas que acontecem nas escolas, e se você é de fora, você não entra naquelas panelinhas, então. Então, não foi fácil necessariamente, mas essas dificuldades não foram dificuldades que ajudam nossos filhos a crescer. Então, sabemos que para os filhos é bom cultivar neles não somente a coisa fácil, mas enfrentar eles com algumas dificuldades também. Então, para eles se fortalecer. Então, Bahama já sabia tudo o que eles precisavam, a gente também. Então, essa perspectiva que Selma está dando é importante para qualquer pessoa que está pensando no pioneirismo, porque existe o lado que te motiva espiritualmente, mas você também tem que pensar no lado prático também. E naquela época, eu e Selma definimos que a gente precisava ter um emprego fixo entre nós dois. Então, na época, eu era gerente de uma fábrica nos Estados Unidos e eu pensava que eu ia encontrar um emprego com facilidade, e em São Paulo e várias outras cidades eu atualmente tinha essa chance. Mas um grande amigo que você conhece, Luiz Henrique Bois, ele me deu o conselho quando eu estava numa das primeiras viagens para São Paulo. Eu falei para ele: Luiz, como que eu vou saber qual é o lugar certo para a gente? E ele falou, porque a gente tinha consultado com a Assembleia Nacional também sobre quais eram as metas do país para pioneirismo, e eles falaram que
olhe, procure qualquer cidade no Nordeste. Então, a gente veio para o Nordeste, mas eu falei também para Luiz Henrique Bois, como que eu vou saber, como que a gente vai saber? E o conselho que ele deu foi exatamente o que Selma falou, olhe, procure sentir a alma daquele lugar e veja se você consegue ver sua esposa e seus filhos estando felizes naquele lugar. Se eles estiverem felizes, você vai poder tocar seus negócios e tudo vai dar certo. Então, eu fui para 4 das 10 cidades que eu visitei, foi 4 delas que eu senti que eu podia ver Selma e os meninos se adaptando. Uma delas foi Natal, uma outra foi Aracaju, uma outra foi Salvador e uma quarta foi Florianópolis. Mas, ao mesmo tempo, aonde as portas se abriram foi em Salvador, quando eu me encontrei com um diretor da Escola Pan-Americana e falei da minha esposa, que era uma ótima professora, tal, e que a gente pretendia se mudar para o Brasil, e ele se interessou muito e começou a comunicar com ela, só que na época eu estava respondendo os e-mails dela, porque ela não tinha tempo, ela estava ainda lecionando, e daí chegou um ponto onde ele queria entrevistar ela, e eu tive que, olha, você vai ter que entrar na jogada agora, porque eu não posso mais responder os e-mails em seu nome. Então, foi assim que as portas se abriram e nosso critério de um emprego entre nós dois acabou sendo cumprido. Mas eu dou essa experiência porque meus pais, que vieram para o Brasil como pioneiros, eles largaram tudo e vieram com 4 filhas pequenas. Eu sou caçula de 7. Então, quando eles chegaram, eles tinham 4 filhas pequenas e não tinham perspectiva de trabalho nenhum. Meu pai não falava português, minha mãe não falava português. Então, naqueles 15 anos que eles ficaram aqui, eles sofreram muito. Eles tiveram um grande impacto em todas as pessoas com quem eles se associavam. Mas, no final das contas, eles tiveram que voltar. E eu só fui aprender que, na volta, meu pai já tinha falecido quando a gente foi comunicar para minha mãe que a gente tinha escolhido o Brasil para ir como pioneiros. E, naquele momento da nossa conversa com ela, lágrimas começaram a sair do rosto dela, porque eles sentiram um sentimento de derrota, tendo que voltar para os Estados Unidos. Derrota no sentido de ter largado seu posto de pioneirismo, mas minha mãe estava muito doente na época, era o que eles tiveram que fazer mesmo, mas aquela sensação ficou no coração dela, e quando ela ficou sabendo que a gente vinha para o Brasil para dar continuidade àquele trabalho que eles tinham começado, o coração dela encheu com lágrimas e alegria e tudo isso. Então, mas eu relato a história dos meus pais e a nossa, porque a gente, como pioneiro, trilhou um caminho um pouco mais prático do que os meus pais. Meus pais foram tudo de sacrifício, tudo para a humanidade. E eu acho que jovens precisam ter o autoconhecimento. O que é que eu consigo? Uma coisa, Charles, assim, sobre o sofrimento que Salma mencionou e você está reforçando, 2 coisas. Primeiro, é isso mesmo. Acho que o sentimento da sua mãe, da sua querida mãe, foi que você resgatou aquela continuidade do trabalho. Isso é maravilhoso. Agora, sobre o sofrimento, isso que Salma começou a dizer é muito importante, porque Deus dá tantos sinais para nós, a gente é que é muito analfabeto e não consegue ler os sinais que Deus manda. Até no nosso próprio corpo físico, isso que Salma falou, porque ela disse que a vida de pioneiro, para se estabelecer no posto, tem muitos desafios e tem dores e de
de crescimento mesmo. O nosso corpo também. Quando a gente está na adolescência, partindo para a primeira juventude, a gente não sente as benditas ou não dores do crescimento. Os ossos começam a doer, porque eles estão crescendo, e às vezes dói de noite, está dormindo, você acorda sentindo dor, acorda de manhã sentindo, mas sou jovem. São as chamadas dores do crescimento. Então, fisicamente, Deus coloca no nosso corpo sinais de que a vida é assim. Só que quando a gente cresce, essas dores desaparecem e a gente está forte para poder prosseguir a vida. O pioneirismo, como vocês estão relatando, maravilhosamente bem, é isso mesmo. Então passam essas dificuldades, não vai pensar o pioneiro que é tudo mar de rosas, porque não é, mas o final das contas é muita felicidade, é muita satisfação que a gente está servindo. Teve um período que o Comitê Nacional de Ensino mandou uma mensagem para várias assembleias locais no Brasil, solicitando pioneiros para determinadas metas domésticas. Uma era Mossoró, no Rio Grande do Norte, a outra era uma outra cidade que eu nunca consigo lembrar, e a outra era Juiz de Fora. E nós morávamos em Manaus. Eu e Verônica já éramos casados, tinha um filho, que tinha mais ou menos 4, 5 meses, e nós consultamos e decidimos sair de pioneiro de Manaus. Já tinha outros pioneiros lá, Catarina, Monagem, Confarrang, Ferial e Parvis. Então já tinham pioneiros lá, já estabelecidos. Quando nós chegamos, não tinham. Tinha só Jairo Cerqueira, que morava lá. Enfim, aí nós decidimos levantar de pioneiro e colocamos nas mãos do Comitê Nacional de Ensino qual é a meta mais indicada. Aí eles indicaram o Juiz de Fora pelo fato de eu ser mineiro, porque eu sou mineiro de Belo Horizonte, Verônica é do Pará, de uma cidade chamada Oriximiná, que, por sinal, ela já tem quase 40 anos que ela não visita. Raul, que é o filho mais velho, nasceu em Manaus, o segundo nasceu em Juiz de Fora e o terceiro em Mojimirim. E aí nós paramos de viajar, parou de ter filho. Então, porque é muita coincidência. Aí, nesse período, nós nos preparando para sair de Manaus para Juiz de Fora, a Assembleia Nacional manda uma carta, e depois uma ligação telefônica, falando se nós não gostaríamos de ir para Brasília, para que eu pudesse trabalhar na Escola das Nações. Porque todo o meu projeto e minha condução na universidade, fazendo pedagogia, fazendo administração, era para trabalhar na Escola das Nações. Mas nunca saía essa oportunidade, surgiu essa de pioneiro. Enfim, nós já tínhamos um ano preparando para ir para Juiz de Fora e surgiu esse nova solicitação. Bom, nós já estávamos em Belo Horizonte, então tinham que decidir aí em algumas semanas. Nós sentamos um de frente ao outro numa mesa, fizemos uma sessão aí de meia. A história é longa, tem coisas no meio aí, mas que não importam muito agora. Nós sentamos durante uma meia hora, fizemos sessão aí de orações para decidir se íamos então para Juiz de Fora, porque a Assembleia Nacional deixou ao nosso critério, mas tínhamos que decidir logo, ou ir para Brasília. Depois de a gente ter feito bastante orações, aí nós combinamos que ela ia escrever Juiz de Fora ou Brasília, e eu também, num papel, porque se eu falasse o meu desejo e ela dissesse o dela, um podia influenciar o outro. Então eu escrevi a cidade que eu acho que o coração da gente, que o meu coração pedia, e ela faria a mesma coisa. E aí ela escreveu, eu escrevi, colocamos os papeizinhos dobrados na mesa. Quando ela abriu, os dois tinham escrito Juiz de Fora. Então nós fomos para Juiz de Fora, vivemos muito felizes lá durante quase 7 anos, e lá nasceu o segundo filho. E depois o Comitê Nacional de Ensino, eu já era membro do Comitê Nacional de Ensino. O comitê me convida para vir morar no Sultaniê, para continuar o trabalho, só que agora a tempo integral, como secretário do comitê, por 2 anos. Esse ano fez 33 anos que eu estou aqui. Então, a vida é assim, né? Deus nos empurra para algum lugar, a gente aceita, né?
Mas desculpa ter interrompido, porque cada vez que um conta a história, o outro lembra de outra, né? Mas é isso que você falou, muito importante. Sim, eu quero ver se a Selma quer falar mais, porque realmente ela tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, ela é muito quieta, mas quando ela fala, você vai querer ouvir ela. Então, porque ela muitas vezes tem a pérola da sabedoria, e eu já tenho aprendido isso ao longo dos anos. Então, eu vou me policiar para não falar demais e pedir para ela falar mais sobre nossas experiências. Isso, fica à vontade. Sim. Eu acho que os dois de nós pegamos o exemplo de nossos pais, como o Charles falou, meus pais foram para Camarões realmente sem muita coisa. E meu pai procurou trabalho sem muito sucesso e finalmente foi contratado por uma farmácia, ele é farmacêutico, e eles ficaram lá. E foi na época onde tinha vários países que tinham uma Assembleia Nacional. E, então, eles tiveram que viajar. E, finalmente, quando eu tinha 4 anos, a Casa Universal de Justiça queria que cada país comece a ter sua Assembleia Nacional próprio. E, como minha mãe tinha francês, ela falava francês, eles sugeriram a República Centro-Africana, onde fomos, eu com 4 anos. E meu pai abriu lá, depois de muitos esforços, uma farmácia própria, a terceira farmácia em todo o país. Você imagina só a terceira farmácia no país? Vai ficar milionário. E foi nessa cidade onde a gente se casou. Sim. Então, começaram muito humildes, numa casa bem humilde, e muitos dos pioneiros pensam em começar a morar bem simplesmente. E na época, Ruhi Hanum estava viajando, atravessando a África. Ela viu com Violette Nachavani e eles falaram para meu pai que, olha, vocês são como os embaixadores ou representantes da fé. Então, vocês precisam de um lugar melhor, um lugar mais digno, porque para atrair atenção à fé. Então, e ela foi olhar alguns casos para a gente se mudar. Então, isso é uma coisa para pensar também, dependendo aonde os pioneiros vão. Eu acho que, de um lado, é muito importante ficar no mesmo Padrão. nível das pessoas ao redor de você para que você é acessível a eles. Mas também, dependendo do lugar que você vai, sempre lembrar que você é representante da fé naquele lugar. Então, chegamos aqui para o Brasil pensando um pouquinho nisso. Você lembra? Alguém falou para você também sobre, acho que foi Morris? Eu acho que o ponto que eu vejo a Selma querendo chegar é não pensar que, como pioneiro, você tem que manter o mesmo nível exato de todo mundo ao seu redor. Se você tem condições melhores, você está como representante da fé.
em qualquer lugar e convém a fé sempre ter uma boa imagem. Então, procure sempre ter uma boa imagem aonde você estiver. Procure sempre ser acessível a qualquer pessoa de qualquer nível socioeconômico poder estar confortável dentro da sua casa, mas também não pensar que você tem que se absorver de tudo que é material, porque até na nossa escolha de país para vir como pioneiros, eu tinha feito várias viagens para países africanos que eram muito menos desenvolvidos do que o Brasil. E naqueles países eu me dei conta que em várias aldeias onde eu estava, puxa, eu não sei se eu consigo esse nível de desenvolvimento. Eu estava saindo de um mundo muito acelerado, americano, tempo é dinheiro, dinheiro é tempo, e eu fui ver alguns países na África que pareciam muito parados em termos de realidade. E eu me dei conta naquela viagem que eu acho que preciso de algo no meio. Algo que não é esse mundo que tempo é dinheiro, dinheiro é tempo, e também não é algo que é mais parado como eu estava vendo. E daí, quando eu cheguei na Bahia, eu vi que a Bahia era um meio termo dos dois mundos, dos dois extremos que eu tinha vivido. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que para jovens é importante eles terem uma noção clara do que eu vou sofrer um pouquinho, todo mundo vai sofrer um pouquinho na vida, viu? Mas o que é o nível de sofrimento que eu estou preparado nesse momento da minha vida para absorver? Então, aquilo norteou a nossa decisão de escolher a Bahia, porque a Bahia, para mim, foi o meio termo dos dois mundos, dos dois extremos que eu tinha vivido até aqueles 36, 38 anos da minha vida. Uma coisa... Não, por favor. Também eu fiz uma pesquisa com Johnny Lincoln, que estava pioneira com a gente na África, e que tinha 3 filhos. E eu, como professora, sempre estou preocupada com a educação de meus filhos. E, então, eu estava perguntando para ela muita coisa sobre como foi a adaptação dos filhos para a universidade, onde eles só ficaram em escolas na África francês, por exemplo. Eles foram para estudar na faculdade nos Estados Unidos. E foi uma transição difícil. Então, as palavras dela me guiaram para ficar com essa escola que eu estou trabalhando, para dar a meus filhos uma chance de escolher no futuro aonde eles queriam estudar. Então, essas coisas práticas vêm de realmente Maria Hanum, porque ela escreveu um livro sobre pioneirismo. Manual dos Pioneiros. Sim. E ela é muito prática. Pé no chão. Pena que esse livro não foi traduzido para o português, só tem em inglês. Ok. Então, eu tento sempre ter um equilíbrio. Sempre temos nossos corações como nossos pais. E essa conversa me deixa um pouquinho emocional, porque nosso amor para Baha'u'lláh é uma coisa. E eu sei que, pessoalmente, eu podia fazer muito mais que eu estou fazendo como pioneira. Eu estou sempre querendo ver como melhorar meu pioneirismo, mas temos esse outro lado prática, com nosso amor por Baha'u'lláh. Então, estamos sempre tentando achar o
equilíbrio para nossas vidas. As vidas de nossos filhos também é o futuro deles. Eu acho muito assim, mas muitíssimo importante essa fala de vocês, principalmente nesse aspecto do nível social com que o pioneiro deveria se estabelecer dentro desse conselho de Hurê-Hanum, que seus pais moravam numa casa, pelo que eu entendi, muito humilde, que eles podiam mudar para uma casa um pouco melhor para que a influência deles fosse mais respeitada por um mundo materialista, porque tudo isso é só por causa do materialismo. As pessoas veem as outras pelos que elas têm, não pelo que elas são, né? Então isso é muito importante. Mas uma coisa a gente tem que ficar atento. O pioneiro, quando vai se estabelecer numa localidade, essa é a minha pouca experiência nessa área, mas quando o pioneiro vai se estabelecer, ele deveria se estabelecer primeiro dentro de acordo com as suas posses, não fazer nenhuma loucura de querer morar numa mansão quando ele não tem condição de morar, de manter aquele padrão. Agora, se ele vai, por exemplo, onde ele vai se manter esse equilíbrio que vocês mencionam, que é também muito importante, onde ele vai se estabelecer, o que vai determinar o sucesso da prática dele como pioneiro, que é levar a mensagem de Bahá'u'lláh para aquela população, é o que ele faz, não o que ele fala. O que eu quero dizer é o quê? Às vezes eu já conheci pioneiros que moravam, por exemplo, num bairro muito humilde, quase uma favela. Só que a casa dele era pintada, era de madeira, mas era pintada. As dos demais não eram. A casa dele era sempre limpa e cheirosa, da maioria não era. A casa dele estava sempre aberta para os vizinhos, a maioria ficava com medo de receber um ao outro, de ser furtado das coisas que eles têm. Então, quer dizer, a vida daquele pioneiro era tão distinta, era tão diferente do padrão da vizinhança dele, que ele se destacava. Então, ele era como se fosse o padrão mais elevado do bairro. E era um bairro humilde. E esse pioneiro cresceu economicamente, espiritualmente ele já era grande, depois ele mudou para uma casa melhor, recebia aqueles amigos da vizinhança lá perto da favela, e ele continuou crescendo. E na medida que ele crescia materialmente, ele arrastava todas essas populações, independente do seu estado econômico. Então, eu acho que isso é muito importante, como o Guardião fala. A melhor maneira de ensinar a fé é através do exemplo. Então, o exemplo eu acho que é tudo. E eu lembro que eu lendo, não lembro o nome do autor, um livro falando sobre educação, e esse autor deve ter lido coisa parecida, que ele falou que um dia, ele numa palestra, ele ouviu alguém dizendo que o exemplo era a melhor forma de se educar, mas ele não concordava. O exemplo é a única forma de se educar. Então, realmente, é isso aí que vocês estão falando. Tem que tomar esse cuidado todo, mas o mais importante é isso, como vocês, graças a Deus, estão com os filhos, todos estão felizes, estão bem. Agora, passaram por aqueles desafios, né, que o Charles mencionou, das panelinhas, porque isso não é só com estrangeiro, não. É com cor de pele, é com situação social, é que um tem um celular simplesinho, o outro tem um celular que só falta conversar com você, né, com inteligência artificial. Sim. E temos um presente. Temos nossa caçula, que Nasceu na Bahia. Muito bem. Então, realmente, Bahá'u'lláh aproveitou da experiência da gente e adicionou um presente. Mas eu fiquei pensando aqui, importante para quem estiver pensando no pioneirismo, não pensar que você tem que ajeitar tudo, ter tudo
perfeito antes de ir, porque a coisa é que você tem que ir com fé e confiança e motivos puros de coração. E daí tudo acaba se estabelecendo para ser o melhor. Pode ser que você vai sofrer, vai ter alguns altos e baixos, tudo isso, mas quando a gente olha para trás, 22 anos agora, para trás, eu vejo que, puxa, Deus tem permitido que nossos 3 filhos até agora estudaram numa das melhores escolas da Bahia, onde a mãe é professora. E eles têm ido para a escola todos os dias com a mãe, voltam com a mãe. Então, a bolsa de estudo... E é uma escola caríssima que a gente não podia bancar sozinho. Não tem jeito nenhum que a gente pode bancar essa escola. Mas graças ao levantamento de tentar servir, Bahá'u'lláh proveu essa educação para nossos 3 filhos, através da minha digníssima aqui, viu? E também eu queria falar que Bahá'u'lláh sabia o que precisávamos. Ele sabia que Charles não sabia muito sobre como as coisas funcionavam aqui nesse país. Então, ele não recebeu um trabalho, mas ele conseguiu fazer uma conexão com outro Bahá'í aqui. E eles entraram junto numa empresa, fazendo um trabalho de serviço também, mas Charles, aprendendo ao lado desse amigo Bahá'í, foi o que Bahá'u'lláh viu que foi o próximo passo para ele. E agora, só agora que ele está trabalhando como entrepreneur, Na profissão. Empreendedor, sabendo mais de como as coisas aqui funcionam. Então, tudo é passo a passo, e só Bahá'u'lláh sabe o que você precisa naquele momento. Olha, Então, você está sempre guiada. Eu estou pegando um pouquinho sobre o que Charles falou, porque todas as coisas acontecem no momento certo. E de ter a fé em Bahá'u'lláh é uma coisa... É uma coisa. Olha, eu falo demais, interrompo muito. Não. Eu quero ouvir a sua história e daí eu quero te lembrar uma outra coisa que você provocou na minha cabeça. Então, por favor, provoquei, tem que falar. Porque o que eu ia interromper, Salma, é porque exatamente para eu não perder isso, porque é uma coisinha muito simples. Isso que ela falou, meu Deus, olha, juro por Deus, a vontade de chorar todas as vezes que eu ouço isso, e todas as vezes que eu ouço, eu lembro da minha vida com Verônica e os meninos. As coisas acontecem na medida que Bahá'u'lláh quer, da forma que ele quer, no momento que ele quer. Eu fico arrepiado, porque a gente pensar nas coisas que nós temos, como nós casamos, eu e Verônica, quando nos casamos, em 1980, 81, né, que agora faz... o que nós tínhamos materialmente e os nossos sonhos, todos dois queriam ser educadores. A atividade principal e o mais amada por mim, quando eu me tornei Bahá'í, era dar aula para criança. Sou apaixonado com crianças, acho essas miniaturas de gente grande maravilhosas. Fico apaixonado. E hoje a gente não pode nem ficar abraçando muito, beijando muito uma criança que você não conhece, porque eles já começam a achar que você é pedófilo, né? Então é um negócio muito perigoso o mundo que a gente está vivendo. A gente tem que dar amor em certa dose. Mas o que nós temos hoje, eu digo materialmente e espiritualmente, nem se fala. Mas é assim, inacreditável o que a gente tem, o que a gente conquistou na medida que a gente ia caminhando. Quando saímos de Pioneiro de Manaus, fui de Pioneiro para Manaus. Quer dizer, morei em Salvador, morei em Recife, morei em Fortaleza, em Belém, Manaus 10 anos, Juiz de Fora e agora Mojimirim.
Minha vida, graças a Deus, foi cheia de oportunidade e eu acho que eu não perdi nenhuma, entendeu? Isso é muito importante. Oportunidades que não deram certo e oportunidades que deram muito certo, mas eu peguei todas. Então, quando nós saímos de Manaus, a gente já tinha tudo, assim, conquistamos coisas inacreditáveis. O pessoal não achava que a gente ia sair de pioneiro, porque não é possível largar tudo isso. Eu, como ainda jovem, me tornei diretor do Centro de Formação Profissional do SENAC. É um cargo assim no Amazonas, do estado do Amazonas, e eu ia largar aquilo. Aí o pessoal, colega de trabalho, falou: você não está ficando doido. Eu largo, mas, bom, a vida é assim. Então aí nós largamos um monte de coisa para começar do absolutamente nada. E do nada a gente hoje tem tudo, mais do que a gente merece, mais do que a gente precisa. Quando alguém pergunta para mim: aí, Padinha, como é que você está? Eu sempre respondo: menos do que eu gostaria, mas muito mais do que eu mereço. Então é isso. Eu espero que você não tenha esquecido o que você ia falar, mas é isso. A vida de pioneiro é essa. A gente vai levando, vai indo, e as coisas vão acontecendo, e a gente não sabe de onde surgiu. Né? Tem um amigo que fala das coisas que eu tenho, mas não sabe da vida que a gente leva, entendeu? Tem um ditado no Brasil que vocês devem conhecer, que fala assim: o pessoal só vê as pingas que eu tomo, mas não vê as quedas que eu tenho. Quer dizer, vê a bebida que bebe, mas não vê os tombos que acontecem por causa disso. Mas desculpa, então